Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. Nossa aula de hoje, dando sequência à série Ativos Intangíveis, vamos ver a aquisição de ativos intangíveis por meio de subvenção governamentais e por meio de permuta de ativos. Em relação à aquisição de ativos intangíveis por meio de subvenções ou assistências governamentais, em alguns casos, de acordo com o item 44 do pronunciamento técnico CPC 4, o ativo intangível pode ser adquirido sem custo ou ainda pelo seu valor nominal, por meio de subvenções ou assistências governamentais. Isso pode ocorrer quando o governo transfere ou destina a uma entidade ativos intangíveis, como, por exemplo, direitos de aterrissagem em aeroportos, licenças para operação de estações de rádio ou de televisão, licenças de importação ou cotas, ou direitos de acesso a outros recursos restritos. De acordo com o pronunciamento técnico CPC 7, que trata das subvenções e assistências governamentais, uma entidade tem a faculdade de reconhecer inicialmente ao valor justo tanto o ativo intangível quanto a concessão governamental. Caso a entidade optar por não reconhecer inicialmente ao valor justo o ativo, ela deve reconhecer o ativo inicialmente pelo seu valor nominal, que é o outro tratamento permitido de acordo com o pronunciamento técnico CPC 7. Acrescido nesse caso, o valor nominal, de quaisquer gastos que sejam diretamente atribuíveis à preparação do ativo para o uso pretendido. Assim, supondo-se que determinada empresa receba do governo federal uma licença de transmissão, broadcasting, renovável a cada 10 anos, desde que a entidade proporcione pelo menos um nível médio de serviço a seus clientes e cumpra os requisitos legislativos relevantes. Neste caso, então, o registro contábil do recebimento da receita, do recebimento da licença, sabendo-se que o valor justo da licença é de 2.300.000, é o seguinte. Então, o registro contábil do recebimento dessa licença vai ser a débito da licença pelo valor justo, tanto que é o ativo intangível que está sendo adquirido, 2.300.000, contra um passivo não circulante, denominado receita de subvenção governamental diferida. Então não vai para o resultado, vai para essa conta do passivo não circulante, conforme o CPC 27. Já em relação à permuta de ativos, de acordo com o artigo 45 do CPC 4, um ou mais ativos intangíveis podem ser adquiridos por meio de permuta, por ativo ou ativos não monetários, ou por um conjunto de ativos monetários e não monetários. O ativo ou ativos objeto da permuta podem ser tanto da mesma natureza como de naturezas diferentes. O texto que nós vamos ver agora na sequência, ele se refere à permuta de ativo não monetário por outro. Todavia, esse mesmo conceito ele pode ser aplicado a todas as permutas descritas anteriormente. O custo do ativo intangível adquirido, ele deve ser mensurado pelo valor justo, a não ser que a operação de permuta não tenha natureza comercial, ou ainda o valor justo do ativo recebido e do ativo cedido não possam ser mensurados com confiabilidade. O ativo adquirido deve ser mensurado então dessa forma, ou seja, pelo valor justo, mesmo que a entidade não consiga dar baixa imediata do ativo cedido. Vamos ver isso na sequência. No entanto, se o ativo adquirido não for mensurável ao valor justo, o seu custo deve ser determinado pelo valor contábil do ativo cedido. Além disso,
de acordo com o item 46 do pronunciamento técnico CPC 4, a entidade deve determinar se a operação de permuta tem natureza comercial, considerando até que ponto os seus fluxos de caixa futuros serão modificados em virtude da operação. Nesse sentido, a operação de permuta tem natureza comercial se a configuração, isto é, o risco, a oportunidade e o valor dos fluxos de caixa do ativo recebido for diferente da configuração dos fluxos de caixa do ativo cedido. B. O valor específico, que é o valor presente dos fluxos de caixa obtido pelo uso do ativo, mais o valor recebido pelo valor residual ao final da vida útil, para a entidade de parcelas de sua atividade, fora afetado pelas mudanças resultantes da permuta. E C, se a diferença entre A e B, que acabamos de ver, for significativa em relação ao valor justo dos ativos permutados. Para determinar se uma operação de permuta tem natureza comercial, o valor específico para a entidade da parcela das suas atividades afetado pela operação deve estar refletido nos fluxos de caixa após o efeito da tributação. Então é líquido dos tributos. O resultado dessas análises pode ficar claro sem que a entidade tenha que realizar cálculos detalhados. Além disso, de acordo com o item 47 do CPC 4, o item 21B especifica que uma das condições de reconhecimento do ativo intangível é a mensuração do seu custo com confiabilidade. O valor justo de um ativo intangível ele é mensurado com confiabilidade quando a variabilidade da faixa de mensuração de valor justo razoável não for significativa. Ou B, se a probabilidade das várias estimativas dentro dessa faixa possam ser razoavelmente avaliadas e utilizadas na mensuração do valor justo. Finalmente, caso a entidade seja capaz de mensurar com confiabilidade tanto o valor justo do ativo recebido quanto o valor justo do ativo cedido, então o valor justo do segundo, isto é, o valor justo do ativo cedido, deve ser usado para mensurar o custo, a não ser que o valor justo do primeiro seja mais evidente, quando então nós utilizaremos o valor justo do ativo adquirido. Para que esses conceitos todos de permuta sejam melhores assimilados, nós vamos então exemplificar. Vamos supor, por exemplo, que determinada empresa comercial adquira uma marca de comércio por meio da permuta com uma máquina que pertence ao seu imobilizado e que está registrado por um valor contábil de R$40.000. Isto é, a máquina por 90 e a depreciação acumulada dela 50, 90 menos 50 dá os 40 de valor contábil. Supondo-se que o valor justo da marca seja de R$42.000. Nesse caso, o registro contábil da permuta é inicialmente pelo valor justo. O valor justo nesse caso é 42.000. Então, debitamos a marca 42, mas observem, esse valor é superior ao valor contábil da máquina. Então, o que nós temos que fazer? Temos que encontrar o percentual de diferença entre esses dois valores, a razão entre os dois. 42.000 dividido por 40, então dá 105.000. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar 105%, 50.000, que é o valor da depreciação acumulada, vezes 105, lançamos 52.500 em depreciação acumulada de máquina. Pegamos os 90.000, que é o valor da máquina, e aplicamos 105 e encontramos 94.500. Ou seja, dessa forma, então, debitando marca 42.000, debitando a depreciação acumulada 52.500 e a máquina creditando 94.500, fechamos a operação.
Esse registro, então, se justifica em razão daquilo que a gente viu no artigo 45 do CPC 4, segundo o qual o adquirente, o ativo adquirido é mensurado dessa forma, isso é, pelo valor justo, mesmo que a entidade não consiga dar baixa imediata do ativo cedido. Observe, com esse lançamento que a gente fez aqui, ficou então agora a máquina com valor a menor e a depreciação também. Então o que tem que fazer? Não se deu baixa no mesmo momento. Então na data da permuta, a empresa deve, como se desfez da máquina, dar baixa da mesma, conforme o registro contábil a seguir. Então nós vamos pegar os 90 mil, que é o da máquina, menos os 94 que registramos, então temos que debitar 4.500 em máquinas para zerar. A depreciação acumulada tinha 50, nós lançamos 52.500, então eu tenho que creditar 2.500 para ela zerar. E a diferença entre os dois, nós lançamos nesse caso, então, em ganho de capital. No entanto, nos termos do item 45 do CPC 4, caso o ativo adquirido não for mensurável ao valor justo, então vamos imaginar que a gente não tivesse esse valor justo de 42 mil para o ativo adquirido. Então, seu custo é determinado pelo valor contábil do ativo cedido. Assim, em relação ao exemplo anterior, os registros contábeis da permuta seriam pelos valores contábeis do ativo. Observem, então nós daremos baixa da máquina por 90, da depreciação por 50 e a marca ficaria então registrada pelo valor contábil do ativo cedido, que no caso é a máquina, R$40.000. Por outro lado, se a empresa puder mensurar com confiabilidade também o valor justo do ativo cedido da máquina, supondo que o seu valor justo seja então de 41 mil, nesse caso, segundo o item 47 do pronunciamento técnico CPC 4, como a empresa é capaz de mensurar com confiabilidade tanto o valor justo do ativo recebido quanto do ativo cedido, ela deve utilizar o valor justo do ativo cedido para registrar o ativo intangível na operação de permuta. Nesse caso, então, ela deve usar os R$41.000. Da mesma forma, primeiro nós vamos verificar a relação entre os R$41.000, que é o valor justo do ativo cedido, e o valor contábil dos ativos que estão sendo cedidos, 40 mil, enquanto 102,5%. Pego o valor da depreciação acumulada da máquina, aplico 102,50, encontro 51.250. Pego o valor contábil das máquinas, aplico 102,5, encontro 92.250. Dessa forma, debitando a marca de comércio 41, creditando 51.250 da depreciação acumulada da máquina e creditando a máquina 92.250, fechamos o nosso lançamento. Falta então, na mesma data da permuta, como o ativo foi vendido, dar baixa da máquina. Então, a máquina estava por 90, nós registramos 92.500, eu preciso ainda, para zerar a máquina, debitar 2.250. A depreciação acumulada estava registrada por 50, eu registrei 51.250, então preciso creditar 1.250 para zerar a depreciação acumulada. E a diferença entre os dois, lanço então em ganho de capital, nesse caso, R$1.000. Todavia, se o valor justo do primeiro ativo recebido seja mais evidente do que o valor justo do ativo cedido, nesse caso nós devemos usar então o valor justo do ativo recebido, que é de R$42.000, e fazemos aquele mesmo lançamento que fizemos no início. Verificamos o percentual da relação entre o valor justo do ativo recebido, 42.000, e o valor contábil, encontramos 105%, aplico 105% no valor de 50.000, que é da depreciação acumulada, dá 52.500, aplico 105 nos 90.000, que é o valor das máquinas, contábil, encontro 94.500, debito então marca de comércio 42, debito depreciação acumulada da máquina 52.500 e credito máquinas 94.500, fechando o lançamento contábil. E finalmente,
Nessa mesma data da permuta, nós damos baixa então da máquina, já que ela foi vendida, né? Ela foi permutada. Nós vamos fazer o quê? Vamos pegar a diferença dos 90.000 que estava registrado na contabilidade para os 94.500 que nós lançamos agora. Então, para zerar a máquina, eu preciso debitar 4.500 nela. Faço o mesmo com a depreciação acumulada da máquina. Ela estava registrada para 50.000, nós registramos 52.500, então preciso lançar 2.500 a crédito na depreciação acumulada de máquinas para ela zerar. A diferença entre os dois dá R$2.000, que é lançado então como ganhos de capital. Então, com os exemplos fica mais fácil de assimilar esse conteúdo. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.